Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber os tipos de switches de teclado mecânico para você poder escolher o seu switch. Então a gente não vai enrolar aqui. Eu sou o Luz e você está no Luz Tech e no vídeo de hoje você vai ver de forma simples e curta como escolher o seu switch de teclado. Eu vou te explicar todas as especificações que você precisa saber antes de escolher um switch e falar o básico aqui dos switches tradicionais, certo? Bom, primeiramente a gente tem que saber o corpo do switch. O corpo do switch ele tem uma case, uma mola, a leaf e o stem. No switch mecânico, a ativação é feita pelo próprio switch e o teclado identifica essa ativação. Quando o stem desce aqui dentro da case, ele mexe nessa pecinha chamada leaf, ele faz essas duas plaquinhas de metal aqui se encostarem, o que fecha um circuito e manda para o teclado informação de que a tecla foi apertada. Em teclados mecânicos, essa pecinha aqui pode ficar frouxa ou dar ferrugem e acabar dando mau contato e o tão temido double click aí, né? Bom, agora nós vamos para os tipos de switch. Nós temos três tipos principais: o linear, o tátil e o clique, e outros switches, eles se originam desses três aqui, tá? Nós temos primeiramente, linear. O switch linear, ele costuma ser o vermelho, né? O red. Porém, esse esquema de cores ele não é seguido por todas as marcas, e nós temos muitos outros tipos de switch. Nós temos amarelo, banana, roxo, ametista, enfim, vários outros tipos, né? Então, começando aqui pelo linear, o funcionamento dele é bem simples. Assim como seu nome diz, né? O switch linear, ele é linear, então ele não tem nenhum tipo de trava, nenhum tipo de resistência a mais na hora de apertar. Quando você aperta, a força de atuação que você tem que fazer do começo ao fim do alcance do switch, ela é o mesmo, tá? E caso vocês não tenham entendido agora aqui no switch tátil, você vai entender. O switch tátil, ou marrom, ou brown, ele tem, no meio do caminho que ele percorre até o fundo do case, você vai ter que fazer uma força maior, né? Ele tem um bumpzinho ali, uma travinha, que faz com que você tenha que fazer mais força para poder pressionar o switch e seguir até o final e ativar ele, certo? Então ele te traz um retorno tátil na sua mão maior do que o switch linear, que é o switch head. Além disso, um ponto que eu esqueci de falar sobre o switch head é que ele, por não ter esse bumpzinho, essa força a mais que você tem que fazer, ele tem um tempo de resposta um pouco mais rápido, já que é mais fácil de você apertar ele, e ele também é um pouco mais leve, o que faz com que você possa apertar ele sem querer, e o que faz com que seja muito fácil de você bater o stem no fundo da case, o que vai fazer com que esse switch aqui ele faça barulho, mesmo que ele não tenha sido desenhado para fazer barulho. O switch brown, ele é o mais indicado para digitação, né, porque é mais difícil de você apertar uma tecla sem querer e você tem esse retorno de que a tecla foi apertada. E o switch red, por ser mais rápido, é o mais indicado para jogos. E mais, nós temos aqui também o switch click, o switch azul, o switch blue, que ele também tem um bump de ativação, porém o stem dele é dividido em duas partes. E a parte de baixo, quando você pressiona o switch, ela é arremessada para baixo da case, e aí quando ela bate no fundo, ela faz o barulho e retorna. E aí, daí que vem esse cliquezinho. Ele é um switch desenhado para fazer mais barulho, então ele faz mais barulho que o switch brown e que o switch red. Eu gostaria de fazer aqui uma menção honrosa também para os switches silenciosos, né? Esses não têm uma cor específica, mas tem tanto switches táteis quanto switches lineares silenciosos, né? Eles têm uma borrachinha no final do stem, lá embaixo do stem, para quando eles baterem na case, eles não fazerem barulho, mas eles trazem essa sensação estranha da borracha e não do plástico com plástico. Bom, seguindo aqui nós temos também força de atuação e distância de atuação. O que é isso? Quando você vai apertar o switch, você tem que fazer uma força. Essa força é a força de atuação, e quando você aperta o switch, enquanto ele caminha, né, enquanto o stem caminha por dentro da case, vai chegar um ponto de ativação, que é onde ele ativa efetivamente a tecla, né? O teclado identifica que a tecla foi apertada. Em alguns switches você pode configurar, né? Em switches magnéticos você pode configurar essa distância de atuação, mas no switch linear você tem que comprar um switch linear com a distância de atuação que você quer, tá? Então, geralmente ela fica bem aqui no meio ou um pouco mais perto do começo, né? Ou seja, você aperta e já solta
Ou seja, você só aperta a tecla um pouquinho e ele já identifica a tecla, mas a maioria dos teclados é no meio. Pode ser que seja mais por fim, enfim, você vai ter que ver aí onde que tá essa distância de atuação que é gravada em milímetros. Esse rest position aqui que eu não anotei, ele é simplesmente quando você pode apertar a tecla de novo, tá? Então, conforme você vai soltando a tecla, você vai chegar nesse ponto aqui e a partir desse ponto você já pode apertar a tecla de novo que o teclado já vai identificar outro clique. Antes disso, você não pode apertar. A força de atuação, ela pode ser medida em CN ou em GF. Um de GF é igual a 0,98 CN, então eles são basicamente as mesmas coisas. E isso aqui também depende do teclado que você vai escolher. Você tem que ver antes, depende do tipo de mola, enfim. Esse tipo de coisa você vê nas especificações. E a distância de ativação você também vai ver nas especificações na hora que você for comprar o seu switch, também depende do tipo de mola. E aqui, ó, vocês estão vendo, esse daqui é o switch linear, esse daqui é o tático. Aqui é o bumpzinho, né? Eu já devo ter colocado isso antes na edição, mas aqui é o bump, aqui é a força a mais que você tem que fazer, ó. Tá vendo? O linear é a mesma força e aqui é uma força a mais que você tem que fazer aqui onde se encontra o bump, né? Onde se encontra o tátil do switch. E outros tipos de switch. Existem outros tipos de switch. Existem, como eu disse, switches de várias cores, mas existem os outros tipos de ativação, né? Além de esses daqui são switches mecânicos, existem também os switches ópticos e os switches magnéticos, que são os melhores, né? Depois vem os switches ópticos, porque eles são mais rápidos, e os mecânicos, que são os mais lentos e o que você pode achar de menor qualidade, tá? Não quer dizer que eles são ruins, é que eles são mais lentos e tem muita empresa que vende switches de baixa qualidade, switches white label, enfim. Os switches ópticos, eles funcionam com um feixe de luz que é interrompido pelo switch, e aí o teclado identifica que a tecla foi apertada, e o switch magnético é um campo magnético que tem um ímã na PCB, um ímã no stem. Quando o stem chega perto da PCB, é identificado o clique. E os switches magnéticos, eles são dependendo do teclado da fabricante e do software dessa fabricante, ela te permite escolher até a posição, né? Lembra aqui, a posição de operação, dependendo do teclado que você escolher. Magnético, tá? Além disso, também existem outros tipos de teclado, mas é uma questão mais avançada. Existem switches low profile, por exemplo, que eles tentam imitar um teclado de notebook, eles são mais baixos, mas esse tipo de coisa aí é um pouco mais avançada. Então, eu não comentei aqui nesse vídeo. Isso daqui é tudo que você precisa saber para poder escolher o seu switch. Espero que você tenha entendido tudo. Se sim, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para ver mais vídeos do tipo. E comenta aí embaixo qual switch você tem ou qual switch você vai escolher no futuro.